gente, tudo bem com vocês? Hoje é 31 de agosto, segunda-feira, e nós vamos agora para a nossa aula de História. Então vamos começar a nossa aula aí pela nossa correção. Pega o seu material, já se prepara para a gente começar a nossa correção. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção aí pela página 225 do livro integrado, atividade Mão na Massa. Na primeira questão, a gente apresenta aí um texto, que fala sobre o diferente pensamento dos pesquisadores que antes elogiavam a expedição de Bandeirantes pela contribuição deles na expansão do território brasileiro e que atualmente muitos desses estudiosos têm uma opinião diferente. Vamos aí para a correção da letra A. O autor do texto considera os bandeirantes heróis? Por quê? Então, ele não considera. O autor aponta os efeitos negativos dos bandeirantes, como o extermínio e a escravidão de milhares de indígenas. Letra B. Por que os bandeirantes foram considerados heróis por muitas pessoas? Então, porque eles desbravaram o interior do Brasil, chegando a regiões desconhecidas, e além disso, eles fundaram muitas estradas e cidades e encontraram riquezas, Na segunda questão, relacione as expedições dos bandeirantes com os limites do território brasileiro. Então, as expedições dos bandeirantes avançaram pelo interior do atual território brasileiro, atravessando os limites do Tratado de Tordesilhas. Assim, ampliaram as fronteiras do Brasil. Agora nós vamos para a nossa ficha de atividade, página 119. Primeira questão, o que eram as moções? Então, as moções foram expedições de exploração do território brasileiro por meio dos rios. Segunda questão, nós vamos completar o texto apresentado aí com as palavras do quadro. O Rio São Francisco é um dos mais importantes da região Nordeste. Durante o Brasil Colônia, muitos rebanhos de gado foram criados ao seu redor. Atualmente, as águas desse rio passam por uma obra de transposição, Terceira questão, os portugueses enfrentaram muitas dificuldades ao chegar no Brasil. Relacione os itens a seguir, identificando as principais dificuldades que encontraram. Então, nós temos aí letra B, locomoção, letra E, natureza, letra D, alimentação, letra C, indígenas, letra A, clima. Na página 120, nós vamos observar essa imagem. Na letra A, por que o mar está cheio de monstros? Então, era comum que os limites desconhecidos do território fossem representados como habitados por monstros, afinal, se tinha muito medo das regiões não exploradas. E a letra B, quem são as pessoas cortando madeira? Por que elas estão fazendo isso? Então, as pessoas cortando madeira são os indígenas que trabalhavam para os portugueses por estarem na condição de escravizados. Então é isso, gente. Vamos iniciar a nossa aula agora, começando os estudos pelo capítulo 2, A gente viu entradas e bandeiras no capítulo 1 e agora nós vamos ver no capítulo 2 aí as feiras e as tropas. Então preste bastante atenção no conteúdo, na explicação, nas imagens apresentadas, tá certo? Para vocês já fazendo a associação, dos eventos, do que aconteceu. E vamos lá para a nossa aula, vamos para a nossa explicação. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar início ao capítulo 2, Feiras e Tropas. E nesse capítulo nós vamos estudar um pouco sobre como o comércio de gado criou vilas, estradas e alterou o ambiente do Brasil Colônia. Logo na abertura aí do nosso capítulo, a gente pode observar um ambiente onde foi cortada aí várias árvores, A gente pode observar várias árvores, vários troncos de árvores que foram cortadas. E a gente vê o desenho aí dessas vacas, Por que vocês acham que essas árvores foram cortadas? O que essas vacas estão fazendo aí nesse ambiente? E aí, o que vocês acham? Vocês têm algum conhecimento prévio sobre o que nós vamos estudar nesse capítulo, sobre essa imagem? Ela lhe remete a alguma coisa que você já sabe, que você já conhece? Vamos ver, Na nossa sessão Conversa Vai, observe a imagem. Ela retrata as transformações da paisagem que ocorreram em um mesmo espaço. Quais são as diferenças presentes na foto? Então, a gente pode observar, lá atrás tem
um paredão assim de árvores, né? Uma fila de árvores, várias árvores. E para frente, essas árvores estão ao fundo, né? Para frente, essas árvores estão aí todas cortadas, apenas troncos, né? Na seção Conversa Vem, muitas vezes a floresta de um local é retirada para dar lugar a atividades econômicas. Um exemplo disso é a pecuária, que precisa de grandes extensões de pastos para a criação de vacas, bois e ovelhas. Para criar pastos, muitas áreas são desmatadas. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Onde? Então, usa aí esse espaço para você colocar o que você conhece sobre isso, se você já viu alguma situação como essa. Queimadas e derrubadas das matas. Durante o período colonial, ainda não existiam preocupações ambientais como na atualidade. Queimadas aconteciam sempre e grandes florestas eram cortadas para dar espaço às cidades, às plantações e o gado. Então, nesse período, eles não tinham essa preocupação e nem tinham informações sobre as consequências do desmatamento, das queimadas ao meio ambiente. Os indígenas não tinham seus costumes e territórios respeitados pelos donos das fazendas de gado. Alguns grupos indígenas tiveram suas terras tomadas pelos vaqueiros, enquanto outros resistiram, causando disputas pelas terras. E aí a gente pode ver a imagem aí de um pasto, né? Um pasto, a criação de gado trouxe transformação para o ambiente natural brasileiro. Então, um ambiente que aqui era de floresta, de mata, com várias espécies naturais, nativas, né? Foi totalmente transformado para que assim pudessem ser criados os gados. Na página 228, na seção Para Saber Mais, em períodos de seca, é comum surgirem incêndios naturais nas matas. Elas também causam muitos estragos. Leia então a reportagem. E aí nós podemos ler um trechinho, né, dessa reportagem. Árvores secas e queimadas, matas de beira de rio devastadas, roças destruídas, grande mortandade de peixes são alguns dos estragos causados por extensos incêndios florestais na região de Barcelos. Os moradores, incluindo as crianças, precisam carregar água para impedir que o fogo chegasse em suas roças e casas. Então vejam aí que situação preocupante, né? Vendo aí no nosso glossário, mortandade, a morte de grande número de animais. Vamos ver aí o gado no Nordeste, na nossa região. Durante o período colonial, a pecuária se desenvolveu para alimentar a população e comercializar produtos como a carne seca e derivados do leite e de couro. No caso da região Nordeste, a nossa região, como as terras mais férteis eram destinadas à produção de cana-de-açúcar, os pecuaristas ocuparam o sertão e o interior. Os governantes portugueses também incentivavam essa ocupação, pois queriam que o interior do Brasil fosse habitado pelos colonos. Então, vocês lembram lá do que a gente viu, né? Outros países, outros povos estavam interessados também nas riquezas das terras brasileiras. E os portugueses tinham interesse, né? A coroa portuguesa tinha um interesse muito grande que o interior do Brasil fosse ocupado por portugueses, exatamente para que outros países não acabassem adentrando e tomassem ali conta desse território. Continuando nossa leitura, na atual região Nordeste surgiram várias fazendas de gado chamadas currais. Conforme adentravam o interior do Brasil, os vaqueiros também capturavam e escravizavam indígenas para trabalharem nos currais. E aí a gente vê um exemplo de um curral, também que é o nome dado, né, esse cercado aí onde fica aí os gados, né? A região dos currais era muito seca. Para saber mais sobre a vida dos vaqueiros, leia o relato de um padre que conheceu currais nordestinos em 1697. Então vamos ler aí esse pequeno trecho do livro de ouro da história do Brasil. Comem estes homens só carne de vaca com laticínios e algum mel que tiram pelos paus. A carne originariamente se come assada, porque não há panela em que se coça.
Bebem água de poços e lagoas, sempre turva e muito assalitrada. Então, a gente vê aí o significado das palavras, né? Cosa, que é o mesmo que cozinhar, turva, escura, e assalitrada, que é uma água salgada, né? Com salitre, ou seja, aquela água saloba, né? Com gosto de sal, como a gente chama, né? Aí na atividade mão na massa, o que pode ser produzido em uma fazenda de gado? Reflita sobre a pergunta e discuta com os colegas depois. Circule os produtos da pecuária e seus derivados. A gente já pode circular aqui, né, o gado apresentado. A gente provavelmente não é um derivado desse trabalho de cuidar de gado, as frutas, nem as plantas, nem é utilizado agrotóxico. Agora, aqui a gente vê, ó, como se fosse a representação das tetas da vaca, né? A ordenha do leite. E aqui o recipiente onde se coloca o leite, que é retirado da vaca, né? Aqui a gente tem a carne, né? Que evidentemente vem da criação de gado. A gente tem o queijo. E o queijo é feito do leite da vaca. Então, também é um produto retirado aí da pecuária, né? Derivado da atividade pecuária. Então, você já circula aí no seu livro também. Na página 230, nós temos o ícone com a lupa na mão. E também temos aí o ícone da realidade aumentada. Então, fiquem aí atentos, tá certo? Então, vamos lá com a lupa na mão. Patativa do Assaré, 1909 a 2002. Foi um cantor e poeta popular nordestino. Ele se inspirava no cotidiano das pessoas do sertão para escrever e cantar. O poema a seguir trata dos vaqueiros. Vamos observar esse poema de Patativa do Assaré. Eu venho desde menino, desde muito pequeno, cumprindo o belo destino que me deu Nosso Senhor. Eu nasci para ser vaqueiro, sou o mais feliz brasileiro. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. Tenho na vida um tesouro que vale mais de que o ouro. O meu uniforme de couro, peneira, chapéu, gibão. Sou vaqueiro destemido, dos fazendeiros querido. O meu grito é conhecido nos campos do meu sertão. Vejam aí, gente, que ele utiliza palavras, né? A escrita dele é diferente, porque ele escreve conforme nós, aqui da região nordestina, né? Principalmente na época em que ele escrevia, em que ele era vivo, né? A maneira como nós falávamos. Então, ele escreve de maneira fiel às pronúncias das palavras, né? Do seu povo, da sua gente. Então, aí vocês podem ver o glossário, o significado das palavras grifadas aí, são as palavras que talvez você não conheça. Mas é normal, né, que você já tenha ouvido falar, já tenha um certo contato com essas palavras, porque são palavreados da nossa região nordestina. Então, vamos aí para a nossa primeira questão. De acordo com o poema, como é aprendida a profissão de vaqueiro? Aí logo no início do texto, na primeira estrofe do texto, né, o segundo e terceiro verso, ele fala, né, cumprindo o belo destino que me deu o Nosso Senhor. Então, a destinação de Deus. E aí você pode colocar uma destinação de Deus, ou uma coisa já destinada por Deus, né, você vai ver. Você pode colocar aí com as suas palavras, tá? Opa, de Deus. Na segunda questão, o vaqueiro descrito no poema é de qual região brasileira? Ou então sertão do Nordeste brasileiro, né? Vamos botar assim. E observar nessa página, como eu tinha falado para vocês, o símbolo do RA. E aí nós vamos ver um jogo educacional. Nesse RA são apresentadas imagens e pequenos textos que remetem ao cotidiano e às práticas dos vaqueiros. Não deixe de abrir seu RA que você vai ter mais contato com a nossa história, né? A história do povo nordestino. Na página 231, nós vamos ver um pouco sobre tropas e tropeiros. Outra área de criação de gado na colônia era na atual região sul do Brasil.
Então, nós tivemos uma forte atuação na região Nordeste e também na região Sul. Isso acontecia porque existem muitos pastos naturais na região, então nem sempre era preciso realizar queimadas. Eram criadas gados bovino e muá, formado de mulas e burros, em grandes rebanhos que eram levados até as feiras de São Paulo e Minas Gerais. Quem levava as tropas até as feiras era chamado de tropeiro. Então lembrem disso, gente, tropeiro eram as pessoas, os homens, né, que levavam as tropas de animais para serem vendidos. No lombo das mulas, várias mercadorias podiam ser transportadas. Muitas cidades da região sul do Brasil têm monumentos ou desfiles homenageando os tropeiros. De encontro de tropeiros, eles aproveitavam as paradas para cozinhar e trocar produtos. Aí embaixo nós podemos ver a seção para saber mais. A culinária tropeira é uma tradição que se mantém até hoje. O feijão tropeiro é um prato feito com feijão, toicinho, couve e farinha. Às vezes são adicionados ovos ou linguiças à receita. Esse prato era feito em uma única panela que ficava na fogueira e na época sustentava os tropeiros em um longo dia na estrada. E aí, gente, vocês já comeram esse feijão tropeiro? Já ouviram falar? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar no final do nosso vídeo a nossa agenda. Realize as atividades e até a nossa próxima aula. Um grande beijo, uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau.